A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Tem uma palavra de vida para você que se encontra no livro de Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14, e eu vou ler com você até o 18. A palavra diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então, lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Gente, a palavra de Deus não tem como falar, ai, não aprendi nada. Você aprende. Você só não aprende se você não quiser. A palavra de Deus, ela é um manual de vida para você. Quer viver bem? Quer ter uma vida de sucesso aqui? Quer prosperar? Quer ter saúde? Então, vai ler a palavra do Senhor. Vai meditar na palavra do Senhor, porque ela é um manual para mim e para você. Aqui está dizendo que Deus fala. Deus fala. E nós sabemos que Deus tem variadas formas de falar, e eu vou até passar algumas formas aqui para você entender quando Deus está falando com você. Porque tem gente que fala assim, ai, Deus não fala comigo. Deus está falando com você e você diz, Deus não fala comigo. Deus tem várias formas de falar com os seus filhos. Ele sabe quando uns são mais atentos e outros nem por isso, né? Sabe na escola, quando você está na sala de aula, tem sempre aquele mais atento, né? Aquele mais inteligente, que escuta que a professora explica, que está com a atenção redobrada, mas tem aquele que é tão lerdo, voado. Já viu aquela frase assim, aquele jargão que muita gente fala assim, viajando na maionese? Está sempre viajando na maionese. A pessoa não presta atenção em nada. Mas Deus tem a forma de falar comigo e com você. Ele sabe que se falar de uma forma, você vai entender. Se falar de outra, você não vai captar. Então, ele usa as formas mais fáceis, e que são variadas formas, para a palavra chegar até você, o ensinamento dele chegar até o teu coração, porque ele quer que você tenha sucesso. Deus quer que você tenha, sabe o quê? Recompensas nessa terra, e essa recompensa é boa. A palavra dele nos garante vida em abundância, com fartura, porque é isso que ele tem para mim e para você. No livro de Jó, Eliú está repreendendo a Jó, mas as suas palavras são sábias, mesmo ele não sabendo a situação que Jó estava passando. E ele está dizendo, olha, eu sei de uma coisa, Deus, ele fala de um modo. O que é modo? É um conjunto de características ou circunstâncias que distingue cada realização de uma ação. Então, tem características ou tem circunstâncias, isso significa modo, que vai se distinguir segundo a realização daquela ação. Então, Deus tem o seu modo de operar. Ele tem a forma de tratar, falar, não sei como você entender, mas ele tem o jeito dele de transmitir a vontade dele para você. Aí, Eliú está falando assim, mas o problema é que o homem, ele não atenta para isso. E nós estamos num tempo que as pessoas, elas estão passando desapercebidas. Deus está falando, mas a pessoa está desapercebida. Deus está mandando um sinal, mas a pessoa não quer saber. Deus está dando um alerta, mas a pessoa não quer escutar. Sabe quando Deus fala para você assim, minha filha, eu vou te tirar daqui e eu vou te fazer uma grande empresária. Deus está dando sinal, mas a pessoa está desapercebida. Sabe quando você está num relacionamento tóxico e Deus está te dando sinal, saia desse relacionamento? Está vindo um alerta, sabe aquele radar? Está mandando um alerta para você. Aí o que a pessoa faz? Está desapercebido. Aí você sabe que uma pessoa desapercebida passa muita coisa por ela e ela não vê. Ela não vê. Ela só abre os olhos quando começa a passar através dela, começa a tocar nela. Aí ela acorda do sono o sono da beleza, né? Porque a gente pensa assim, eu estou dormindo no meu sono da beleza. Olha que não. Olha que a coisa está ficando feia e você não está ouvindo a palavra de Deus. Tem gente que é assim, quando
está passando por ele está desapercebido, mas quando toca nele, aí a coisa já era para ter acordado há muito tempo desse sono da preguiça, mas eu tô aqui, né? Tem gente que é o sono da beleza, outro é o sono da preguiça. Mas sempre tem uma desculpa para passar desapercebido por aquilo que Deus está enviando, por aquilo que Deus está falando. Então, quando eu não estou atenta, eu não estou tendo preocupação de sugar, sabe? Comer a palavra. Eu não estou tendo cuidado de observar atentamente o que Deus está falando comigo. Então, por isso que muitas vezes nas mensagens eu falo, presta atenção, porque há muita coisa que tira a nossa atenção. Há muitas coisas que às vezes você está escutando um áudio e a sua mente vai lá em outra coisa e você perde o fio da meada. Só que quando eu falo preste atenção, por quê? Porque você tem que prestar atenção naquilo que Deus está te falando. Deus fala conosco. Aí ele fala assim, em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então, lhe abre os ouvidos, porque quando está acordado não ouve nada. Então, quando está quieto, está dormindo, Deus vai lá e abre o ouvido para mostrar as coisas que tem que acontecer, que vai acontecer, para te dar livramento, para te mostrar uma porta que está se abrindo, para mostrar sinais e maravilhas, porque Deus fala conosco. Então, ele abre os ouvidos e ele vai selar a instrução dele. Ele vai colocar aí dentro de você. Para que ele faz isso? Qual é a preocupação? Porque Deus quer apartar o homem do seu desígnio. Porque às vezes a gente faz planos, a gente cria situações, a gente tem objetivos, são desígnios do coração do homem que vai te levar para a ruína. Porque a palavra está falando assim, para livrar você da soberba. E o que precede a ruína? O soberbo, o arrogante. Então, tem coisas, desígnios no nosso coração que só vai levar para a ruína. Então, Deus nos dá um alerta para abrir os nossos olhos, porque enquanto nós estamos acordados, nós não estamos vendo. Então, tem que ser os olhos espirituais quando você está dormindo, para você enxergar as coisas espirituais da parte de Deus, para guardar a sua alma da cova. O que é cova, gente? Morte. Tanto física tanto como espiritual. Deus quer guardar a sua alma da morte, da cova. E a sua vida de passar pela espada. Coisas que você pode evitar. Mas você não está ouvindo o que Deus está falando. Aí às vezes a gente fica assim, mas é tanta informação. Não guarda todas as informações. Guarda aquilo que é útil para você. O que é bom, o que me edifica, eu guardo. O que não é lixo, eu descarto. Quando você abre uma embalagem, quando você compra alguma coisa no mercado, aqui, não sei se no Brasil tem esse costume, acredito que sim, que você compra aquelas embalagens de carne, o que você vai usar daquela embalagem? A carne, o conteúdo. E o que você vai fazer com a embalagem? Você vai descartar. Por quê? Porque não tem nenhuma funcionalidade para você. Pode às vezes ir para o reciclável e ser reciclável, mas para você é o seu limite, não vai fazer mais nada. Mas se você colocar na reciclagem, alguém vai reciclar e isso vai ser útil para outra coisa, certo? Por exemplo, tem palavras aqui que eu falo que vai ser útil para você, mas tem pessoas que vão ouvir e não vai ter tanta utilidade, porque não está batendo na mesma tecla que a pessoa precisa. Percebeu? Há coisas que é útil para você, então você vai guardar para você. Mas o que não é, você vai descartar. E é tudo na vida, gente, a gente tem que fazer, sabe, uma gestão. Gestão de tempo, gestão de informação. Se você for pegar todas as informações que você vê, que você ouve, você fica louco. Chega um momento que você nem sabe mais por onde ir, o que seguir. Porque são tantas informações, e às vezes é tanta informação que não tem nenhuma utilidade. Você entra num canal de televisão, você vê uma informação de algum jornalista que não tem utilidade, mas o seu cérebro está ali captando, né? E você está ali pegando aquilo. Não tem utilidade para você. Então, o que é bom, me edifica. Se me edifica, fica comigo. E o que não é bom, o que não está me edificando, vou descartar. Vou dar para outra pessoa, talvez para aquela pessoa seja útil. Mas toda a palavra de Deus, ela vem para exortar, para consolar, para edificar a sua vida. Então tem pessoas que passam desapercebido com aquilo que Deus está falando.
Tem mensagens aqui que eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus já me mostrou, que Deus falou com você, Deus falou cara a cara com você. Aquilo que você precisava ouvir, Deus falou com você. E tem gente que não pega. Tem gente que descarta a carne e descarta também a embalagem. E Deus está dando um alimento para você e você descartou também o alimento. Então a gente tem que ter sabedoria nisso. A gente tem que ter a sabedoria de Deus para entender que Deus fala. E aqui ele está dizendo. Ele fala de um modo, ele fala até de dois modos, mas ele fala. Só não ouve quem não quer. Só cai no erro quem quer. Só não se esquiva do mal porque está passando desapercebido. Sabe quando você entra numa enrascada? Que Deus falou para você, não entra, não vai, não fala com essa pessoa, não entre. Mas não, você está lá. O problema está passando e você lá desapercebido. Ai, seja o que Deus quiser. O que Deus quer te dar livramento, mas é você que não quer recebê-lo. Porque você está tão aí. Oh, meu Deus. Acorda para a vida, meu filho. Pega as informações que Deus está te dando. Quer ter sucesso na vida. Quer ter prosperidade de Deus. Aprende com os grandes. Aprende com aqueles que Deus levanta para te ajudar. Aprende com os sábios, porque é dom de Deus, através do Espírito Santo, há pessoas sábias que Deus levantou para te ensinar. Tantos mentores aí que têm uma palavra para você, para mudar a sua vida financeira, para mudar no seu casamento. Quantas pessoas Deus levanta e você, nécio, passa desapercebido, não quer saber de nada. Aí a vida vai passando. E o que você fez? Nada. E o que você vai fazer? Nada. E o que está acontecendo? Muitas coisas ruins que eu não queria. Mas por quê? Porque você não teve a sabedoria de abrir o coração, de abrir os ouvidos e entender que Deus queria te livrar e você não. Onde é que está Deus? De que forma que Deus fala? De variadas formas. Deus fala através da palavra. Você abre a Bíblia, mesmo que você não entenda nada, mas tem ali um versículo, quando Deus quer falar, Ele fala com você através do versículo e você vai entender. É para mim. Você vai entender que é para você. Deus fala de variadas formas. Aí a pessoa fica assim, eu não sei como é que Deus fala. Como é que Deus fala? De variadas formas. Palavra lá em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios 12, 4, fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deus não faz nada para aproveitar, Deus faz tudo para ter recompensa, aproveitamento. Aí a pessoa fica assim, mas como é que Deus fala? Eu estou falando para você. Há diversidade de dons. Talvez você identifique com a palavra que Deus me usa para falar, talvez não. Ouvi uma vez, já não quer ouvir mais. Mas não me importa, porque tem outras pessoas que você vai se identificar. Ou seja, é o mesmo Deus. Falando de diversas formas, mas o que Deus quer é falar com você, porque Ele quer te dar livramento, Ele quer orientar você. Mas o Senhor é o mesmo. Se há diversidade nas realizações, não importa. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus é que opera em tudo e em todos. Passando desapercebido porque quer, se não gosta de uma mensagem, vai em outra. Um homem ou uma mulher que Deus levanta e você sabe que é de Deus, porque a gente sabe quando a pessoa é de Deus. A gente sabe quando é usado por Deus. A gente sabe quando tem o Espírito de Deus. Porque Deus te deu isso, discernir os espíritos bons e os espíritos ruins, o que vem dele e o que não, o que vem da luz e o que vem das trevas. Porque a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso. Deus aproveita tudo. Tem que ser proveitoso para Deus. Então, se não é através da minha vida, vai ser através de outra pessoa. Se é uma pessoa que canta aí, que você sente uma unção nessa mensagem, desse hino, amém. É Deus falando com você. Mas Deus está falando com você. Quantas vezes eu precisei de uma resposta de Deus e através de um hino, Deus falou comigo? Através de um hino, Deus me visitou? Deus usa pessoas.
Deus usa pessoas para falar com você. Através de uma mentoria. Às vezes nem a pessoa é de Deus, a pessoa nem, né, não sabe. Apesar que esses mentores hoje usam muito a Bíblia, né, para trazer benefícios, porque sabe que a Bíblia é o maior livro do mundo. Aqui você tem todos os conteúdos que você precisa do mundo. Então, a Bíblia é o livro mais informativo que existe. Então, os mentores hoje, eles usam muito a Bíblia, mesmo não sendo cristão. Por quê? Porque eles sabem que aqui tem informações que são relevantes, que vai trazer sucesso naquilo que eles estão passando. Aí, Deus usa até isso. Deus usa mentores, Deus usa o seu patrão, Deus usa o chefe lá onde você está, Deus usa um professor da sua universidade para te dar um conselho, Deus usa o seu vizinho. Então, Deus usa as pessoas para falar com você, para te orientar. Uma pessoa que teve um prejuízo financeiro lá tempos atrás, aí você está quase passando pelo mesmo, aí vem aquela pessoa e te orienta. Olha, não faz isso que eu fiz isso, olha, quebrei a cara. É Deus falando com você, meu filho. Aí a pessoa fica presa, Deus não fala, Deus fala. É você que está passando desapercebido, como Eliú disse nos versículos em Jó. A pessoa não está desapercebida, não está fazendo atenção com a mensagem de Deus. Por que passa anos, entra anos e a sua vida não sai do lugar? Porque você está desapercebido. Anota isso. Por que a sua vida está estagnada? Porque você estagnou. Você está desapercebido, porque Deus está te dando comandos. É você que não está obedecendo os comandos. Eu posso passar aqui o dia todo pregando a palavra, eu posso passar o ano todo aqui, todos os dias trazendo uma palavra para você. Se você não ouvir, não ter atenção com aquilo que Deus está falando, a sua vida continuará da mesma forma, porque você não está pegando os controles que Deus colocou na sua mão e está usando em seu favor. Um piloto de um avião, ele para chegar ao nível de pilotar um avião, ele tem que ter muitas horas de treinos, muitas horas de voos. Entendeu? Então, ele só pega o comando quando ele já tem a certeza que ele é bom naquilo que ele está fazendo. Quando Deus entrega um comando na sua mão, ele dizendo para você, você já está na hora, você já está preparado para executar isso sozinho. E eu estou com você, eu estou aqui te orientando, mas é você que vai levar. Porque quando uma pessoa viaja num avião a primeira vez, que faz o seu primeiro trabalho sozinho entre aspas, porque tem lá uma pessoa orientando, porque é a primeira vez, e conosco não é diferente, não é diferente. Por quê? Porque Deus nos dá o controle, e Ele fala para você, eu te estou dando o controle, mas não te esqueça, eu estou aqui do teu lado te ajudando, mas o que você tem que fazer é usar o controle em seu favor. Deus fala através da oração. Eu sempre falo, problemas, vai orar. Entra no teu aposento, vai falar com Deus. Não tem solução? Não faz mal. Ninguém pode te ajudar? Não faz mal. Vou orar. Deus fala através da oração. Deus te renova através da oração. Deus muda o seu coração através da oração. Não só o seu coração, mas o coração da pessoa que você está orando. Oração. Tem gente que fala assim, mas Deus, como é que Deus fala através da oração, se sou eu que estou falando? Fique em silêncio para ver se você não se sente renovado quando você termina de orar. Porque o Espírito Santo está te visitando. A presença, só a presença dele, você não precisa ouvir nada, só a presença dele muda o ambiente. E se muda o ambiente onde você está, você também será mudado. Muda o ambiente e você será mudado. Entra num show de rock. Você está num ambiente de rock. Entra num ambiente de músicas sertanejas. Você vai estar num ambiente de músicas sertanejas. Entra num ambiente de música gospel. Você vai estar num ambiente de músicas gospels. Ou seja, tudo tem um ambiente. Tem uma batida. E quando o Espírito Santo entra no ambiente, é do jeito dele. As trevas não ficam, as incertezas não ficam, os medos não ficam, a insegurança não fica, por quê? Porque a presença do Espírito Santo entrou a luz. Então as trevas, elas têm que se retirar. Por que muita gente está vivendo o que está vivendo? Porque não ora, porque passa desapercebido, não está ouvindo o que Deus está mandando.
não está ouvindo o que Deus está falando e nem está fazendo aquilo que Deus está mandando. Então Deus fala. Deus fala o quê? Através da natureza. Sabia disso que Deus fala através da natureza? Deus já falou comigo várias vezes através da natureza. Tem gente que fica muito isolado, mora no campo e às vezes está ali angustiado, precisando de uma resposta de Deus. Aí o que Deus faz? Deus manda sinais através da natureza. Só que se eu tiver desapercebido, eu nunca vou entender que Deus falando comigo. Porque a gente está sempre à espera de um profeta, né? Que Deus manda te falar isso. Filho, filha. A gente está sempre à espera de um profeta. Mas Deus, ele tem as suas variadas formas de trabalhar. De um modo ou dois modos. De um modo ou dois modos. O que significa? Do jeito dele. Mas que ele fala, ele fala. Lá Moisés está lá apacentando o rebanho do sogro, do Jetro. Aí a palavra fala assim que o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo. Natureza. Quem imaginava que Moisés seria o libertador de Israel, do povo de Israel da terra do Egito? Fugido de lá. Quem imaginava isso? Então Deus usa a natureza, porque aquilo poderia ser até normal, uma sarça arder no deserto. Mas o que chamou a atenção de Moisés é porque ardia e não os consumia. Então alguma coisa tem aí diferente nessa sarça. Deus fala através da natureza. Aí a pessoa não entende isso, sabe? A pessoa fica assim, ó Senhor, fala comigo. E Deus está falando com você. Moisés, ele estava lá no Monte Sinai. Aí a palavra diz assim, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Ou seja, Deus falou, eu vou vir a ti numa nuvem. Eu virei a ti através de uma nuvem, para que o povo ouça também que eu estou a falar contigo. Sinais da natureza. Quando houve as pragas no Egito, as 10 pragas, qual foi a primeira praga? As águas se tornarem sangue, fenômeno da natureza. Quem pode fazer isso? Deus. Segundo, rãs. Terceiro, piolhos. Quarto, moscas. Quinto, praga. Os animais ficaram doentes, houve uma grande peste. Aí depois lá no sexto, que foi a sexta praga, úlceras. Mas não só isso, Deus mandou também lá na sétima praga, chuva de pedra, destruiu tudo, plantações, matou animais. Houve uma destruição, mas Deus não parou de anunciar. Por quê? Porque Deus dá sinais. Você vê os tempos hoje? Você vê as guerras? Você vê a fome, você vê a peste, é Deus dando sinais da volta de Jesus, porque ninguém acredita, só vai acreditar quando de fato acontecer, porque houve os gafanhotos, que foi a 8ª praga, a 9ª foi trevas, 3 dias o povo na escuridão, só o povo de Israel é que tinha luz na casa deles. Isso é muito sério, gente. O povo lá, todos na escuridão, quando olharam para os filhos de Israel, tinha luz nas suas habitações. Diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve e daquele que não serve. Mas não, o povo não acredita. Aí o que aconteceu? Desapercebidos. Por quê? Porque Deus dá sinais. Aí na 10ª praga, quando houve a morte dos primogênitos, aí veio a morte total. Aí morreu todos os primogênitos. Só não morreram os primogênitos do povo de Israel, porque Deus falou com eles. E o que aconteceu? Eles obedeceram. Fizeram aquilo que Deus havia mandado, de passar ali o sangue do cordeiro no umbral da porta. Então, quando o anjo da morte vinha e chegava na porta e via lá que estava, né, passado lá o sangue, ele retornava, ele não entrava. Então, direção de Deus. Mas por que muitas coisas ruins acontecem comigo? Porque você está desapercebido. Por que muitas portas não abrem na sua vida? Porque você ouve muito mais o seu eu do que a voz do Espírito Santo. Por que você não prospera como você gostaria de prosperar? Porque você não acredita nas promessas de Deus. E quando Deus fala para você que tem bênção para você duvida no seu coração. Por que muitas vezes você pede algo para Deus e parece que você sabe que Deus quer te dar, mas parece que nunca vai acontecer? Porque você está desapercebido, porque Deus tem te dado sinais
e você não tem seguido os sinais que Deus tem te enviado. Eu sei que Deus está falando. Essa mensagem é Deus falando com você, para você ter um despertamento nesta hora. É Deus falando com você. Desperta para a vida. Está muito desapercebido. Aí o dia que as pragas vieram, o povo só abriu os olhos quando morreu os primogênitos. Aí era o fim da história. Mas as pessoas só acreditam quando as desgraças acontecem, né? Tem pessoas que só vai para Deus quando o mal chega. Deveria correr para Deus enquanto está tudo bem? Não. Só corre para Deus quando a corda está no pescoço. E vou dizer uma coisa para você. É escusado você chegar até esse limite para ouvir a voz de Deus. Sabe o profeta Elias? Quando ele entrou na caverna, a palavra fala assim que ele passou toda a noite ali. E quando ele passou a noite ali, veio a palavra do Senhor e pergunta para ele, o que fazes aqui, Elias? E ele responde, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, e começou a falar tudo aquilo que ele fez para Deus. Aí o Senhor diz assim, sai dessa caverna, põe-te nesse monte perante mim. E a palavra diz que eis que passava o Senhor, na onde? Lá. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. O Senhor estava lá, mas ele não entendeu a mensagem. O que Deus estava dizendo para Elias? Elias, eu tenho o comando sobre toda a tempestade, todo o vento. Você está com medo por quê? Aí, mas o Senhor não falou através desse vento. Ok. Porque a palavra fala assim, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas também o Senhor não estava no fogo. O que era Deus dizendo para Elias? Elias, você pode passar pelo fogo, que eu sou o dono do fogo. Você pode passar pela tempestade, eu sou o dono do vento. Aí, Elias, quando ouviu aquilo, né, ele viu aquilo, e ele viu que o Senhor não estava no fogo, aí a palavra fala assim, que depois desse fogo veio um cicio tranquilo e suave. Aí, ouvindo Elias, ele ficou tão assim, né, temeroso, que ele envolveu o rosto no seu manto, e ele saiu e pôs-se à entrada da caverna. Aí sim veio uma voz, que faz a mesma pergunta, que faz aqui, Elias? E ele respondeu, eu tenho sido zeloso, blá, 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 e tal, etc, e tal. Aí o Senhor diz, vai voltar para o seu caminho, porque eu não mandei você sair de lá, porque ele foi sozinho, gente. A palavra fala assim, ele mesmo foi, não foi Deus que mandou ele ir. Mas Deus estava ainda tendo misericórdia de Elias, né? Porque a gente é humano e Deus sabe das nossas limitações. E Deus estava dizendo para Elias, Elias, você vai voltar pelo caminho para o deserto de Damasco. E quando você chegar lá, eu tenho uma missão para você. A sua missão não acabou. Você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei sobre Israel. E você vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. A sua missão não acabou, Elias. Olha como Deus entende, né? Deus sabia que Elias estava cansado. Então, eu vou te dar a última missão, que vai ser essa. E Elias volta. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, meu filho. Deus conhece todas as coisas. Quando Deus fala para você, fica nesse lugar, fica nesse lugar. Se Deus falar para você, você vai sair desse lugar, porque eu tenho coisas grandes para fazer naquele outro lugar, você obedece à voz de Deus, porque Deus vai te honrar. Deus não te deixará envergonhado, diz o Senhor para você. Tem gente que não entende a mensagem, tem gente que não abre os ouvidos, está sempre travado. E Deus falando com você. Não temas diante deles, eu sou o Senhor, eu sou contigo, eu sou o Senhor. Deus estava dizendo para o profeta Elias, Elias, eu sou o dono do vento. Elias, eu sou o dono do fogo. Elias, eu sou o dono do silêncio, da tranquilidade. Eu sou o dono de tudo. Aí tem gente que não entende a mensagem. Deus está falando com você, meu filho. Abra os olhos, abra os ouvidos, veja, ouça o que Deus está falando. A palavra fala assim, em Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. A palavra fala lá no Salmo 103:19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus
e como rei, domina sobre tudo o que existe. Tem que entender isso de uma vez por todas. Ele não vai te deixar desamparado. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Chegou um momento, Deus está falando para você, de você entender os meus sinais. Deus fala através de sinais. Deus fala através de milagres, que são maravilhas. Quando você vê aí um mudo falar, um surdo ouvir, um cego ver. Quando você vê um coxo, um aleijado se levantar. Quando você vê uma enfermidade, um médico que deu um diagnóstico fatal. Uma pessoa que está passando por um câncer terminal e ela é curada. Você vê sinais e maravilhas. É Deus falando que eu sou. O que ele está falando? Eu sou poderoso. Eu curo todas as coisas. As almas de todos os seres viventes estão nas minhas mãos, ou seja, eu tenho domínio sobre tudo e sobre todos. Deus fala através dos sonhos. Lembra do rei Nabucodonosor, que teve um sonho perturbador? Daniel foi decifrar o sonho. Deus fala, direto ou indireto. No caso de Nabucodonosor, foi um sonho indireto, mas era Deus falando. Quando José teve os sonhos dos irmãos, né, das estrelas, do sol se encurvar diante dele, dos feixes se encurvar diante dele. Era Deus falando indiretamente com ele, mas era Deus mostrando que algo ia acontecer no futuro. Então você tem que ter discernimento de Deus. Você tem que entender que Deus quer falar com você e você não está entendendo porque você está desapercebido. A gente passa muito tempo desapercebido das coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Chegou o momento de você mudar essa vida, Deus está falando para você. Chegou o momento de você sair daí e entender que eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. A palavra também fala lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse-lhe, pede o que queres, direto. Foi o próprio Deus falando diretamente com ele. Então Deus usa formas indiretas e diretas para falar com você. Talvez essa mensagem está sendo direta com você, o próprio Deus falando boca a boca com você. Entendeu? Talvez Deus te mostrou um sonho. Não, gente, não confunda as coisas. Há sonhos e mais sonhos. Há sonhos que você sonha de barriga cheia. Ou você assiste um filme, aquele fica na tua cabeça. Ou aquele sonho que você come muito. Tem pesadelos. Eu estou falando de sonhos, de visões reveladoras, que Deus fala conosco. Aí Deus pergunta para Salomão, Salomão, o que queres que eu te dê? E ele responde, ó Senhor, o Senhor já foi muito bom para com meu pai, usaste de bondade para com Davi, meu pai, e o Senhor me fez reinar no lugar dele. Agora eu quero que o Senhor cumpra em mim a tua promessa, que o Senhor um dia fez para o meu pai. O Senhor me constituiu rei sobre um povo numeroso, e eu sei que é tão numeroso como o pó da terra. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa me dar sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir a testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Aí o Senhor fala em sonho com ele. Portanto, foi esse o desejo do teu coração. E não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Então, sabedoria e conhecimento são dados a ti, Salomão. E também vou acrescentar riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá tal igual, só para você. Então, Deus falou com ele diretamente. Quando houve lá o tempo de Jacó, que viu a escada, né? Os anjos subindo e descendo pela escada, Deus falando com Jacó diretamente. Então vai ter sonhos que Deus vai falar diretamente, que são visões que Deus está te dando. Mas tem coisas que são indiretas e você tem que ter sabedoria de Deus para interpretar. Porque Deus já falou variadamente, de grandes formas, de pequenas formas comigo através dos sonhos e se cumpriram. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estive na Irlanda, depois vim para Portugal, casei, me fiquei 2 anos aqui. E eu fiquei desempregada esses 2 anos. Eu não conseguia trabalho.
Então eu lembro que eu tive um sonho, porque Deus falou para mim assim, eu estou tirando você e estou te levando para outro lugar. Nunca imaginava que eu ia para a Suíça, até porque eu não tinha mais contato, eu nem sabia que a minha tia, né, de parte do pai, estava na Suíça. Não tinha contatos. Aí o que acontece? Deus me revela em sonhos. Eu lembro que eu dormi e eu sonhei que eu estava na minha antiga casa no Brasil, que era no quintal da casa da minha avó, uma casa simples no fundo. E eu olhava, tinha um muro muito grande, de tijolos, alto. E eu olhava assim, aquela casa simples, humilde. E algo me dizia assim, olha por cima do muro. E eu comecei a saltar para ver se conseguia ver do outro lado do muro. E eu sei que eu não sei a forma como eu arranjei, não sei, eu não me lembro já, porque o sonho já tem muito tempo, por isso que eu gosto de anotar os sonhos, senão a gente esquece. Mas eu lembro que eu arranjei um modo de olhar por cima do muro. Eu acho que eu subi em cima de uma pedra, alguma coisa lá que me ajudou. E eu olhei por cima do muro. Quando eu olhei por cima do muro, eu vi um lugar tão bonito, tão verde, uma água tão cristalina, tinha uma água assim, um lugar assim com árvores, uma tranquilidade, os pássaros a cantar, tudo depois do muro. Eu sonhei assim, passado alguns dias. Era lá naquele tempo o Message, né? Alguém me chamou. Eu estava na internet, me chamou. Quando eu olhei, era minha tia que estava na Suíça. E ela falou assim, vem pra cá, porque aqui tem muitas fábricas e eu vou te ajudar e tal, e blá, blá, blá. Resumindo a história. Eu fui primeiro lá para a Suíça e meu marido já tinha um trabalho dele fixo, né? Porque eu até conheci meu marido na Irlanda, ele até lá na Irlanda ganhava-se muito bem. Quando voltou para Portugal, o salário dele foi reduzido. E ele ficou decepcionado com aquilo. Ele tinha muitos anos que trabalhava nesse cargo importante. Só que o salário foi reduzido, ele ficou decepcionado porque não manteve o mesmo salário. Deus foi criando estratégias. Ele não queria ir, não queria imigrar, não queria ir para a Suíça. Aí o que aconteceu? Eu fui, só que eu não conseguia nada, porque dependia dele. Porque sabe que na Europa você tem que ter documentos, sem documentos você não faz nada. Só que Deus criou situações e levou ele também. Aquele que dizia que não iria. Eu não vou, não faço isso, eu tenho meu trabalho fixo, não vou fazer isso. Não vai? Deus falou assim, vai, porque a última palavra é minha. Fomos. E quando lá cheguei, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu lembrei do sonho. Lugares verdes, água cristalina, sabe aqueles pastos verdejantes, como Deus mostrou em sonho. Deus falou assim, eu estou te levando para um lugar assim. E foi assim. 12 anos da minha vida estive lá. E foram 12 anos felizes de realizações que Deus me abençoou ricamente naquele lugar. Eu não tenho o que falar mal daquele lugar. Eu só tenho que falar assim, foi uma benção na minha vida. Passei por luta, tive gigante, mas também foi ensinamentos para mim. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Fique atento com aquilo que Deus está falando com você. Deus te mostra em sonhos os ganhos. Deus vai te mostrar as perdas. Deus não mostrou para Faraó o sonho, quando José interpretou das vacas gordas e das vacas magras. Deus estava dizendo, momento de ganho, mas também terá um momento de perda. O que significa? Deus revela tudo. Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Então Deus vai usar um profeta, Deus vai usar uma mensagem, Deus vai usar um sonho, Deus vai te dar uma visão, Deus vai usar um mentor, Deus vai usar um conselheiro, Deus vai usar um chefe, Deus vai usar uma pessoa da tua igreja, Deus vai usar uma senhora da oração, Deus vai usar alguém para te orientar no caminho. Mas o que você tem que fazer é seguir aquilo que Eliú está falando no livro de Jó. Não ser desapercebido. E entender que Deus te colocou um controle na sua mão. E é você que tem que tomar a decisão. É você que tem que ir atrás. O Espírito Santo de Deus está falando com você. E você sabe que Deus está falando. Em sonho ou em visão de noite. Quando cai sono profundo sobre os homens. Porque enquanto você estiver na ativa, tem gente que está sempre na ativa. Tem gente que não para ouvir Deus falar. Até para ouvir uma mensagem dessa está na ativa. Não para ouvir Deus falar. Então Deus dá um sono profundo sobre os homens, porque Deus quer abrir os ouvidos. E Deus quer selar uma instrução para te livrar do perigo lá na frente. Tem pessoas aqui, mulheres que vai ter sonho de gravidez e vão gerar.
Tem pessoas aqui que Deus vai mostrar o sexo da criança num sonho e vai acontecer, porque aconteceu isso comigo. Antes de engravidar, sonhei. Deus revelou o sexo também em sonho. Deus confirmou para mim aquilo que Ele já havia me revelado, com voz audível, porque o Espírito Santo tinha falado comigo, sabe, audível. Eu ouvi Ele falando, você vai ter um varão, vai se chamar Benjamim, que foi meu primeiro filho. E depois Deus me confirmou no sonho. Deus mostrou as características do meu primeiro filho. Ele no meu colo. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, de realizações, você tem que parar de estar aí no mundo da lua e começar a ouvir a instrução do teu pai. Você que ama o seu filho, vocês que são pais, que estão me ouvindo, vocês querem o melhor para o vosso filho, é ou não é? Vocês não dão a melhor instrução? Às vezes eu dou bronca nos meus filhos, principalmente no mais velho, que agora está na primária, e às vezes ele é tão preguiçoso para ler, porque está começando a ler, e eu dou umas broncas com ele, porque é preguiça, sabe? Ele sabe, mas é preguiçoso. Então, quando eu dou a bronca, não é por mal dele. Eu estou chamando a atenção dele porque eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero que ele tire notas boas. Eu quero que ele seja um menino exemplar. Eu quero que quando ele crescer, seja um jovem de sucesso. Que ele tenha realizações na vida. Aí você chama a atenção dele para o melhor dele. E por que Deus está chamando a sua atenção? Para o seu melhor, porque você é filho dele. Ele é Deus, mas Ele é teu pai. Ele é teu pai. Sabe quem é o teu Criador? Deus. Sabe o que você olhar para você, ver seu cabelo, seu rosto, as suas formas, expressões, e você saber que Deus pensou em tudo isso, te desenhou desta forma? Por quê? Sem propósito? Não. Tudo Deus faz com propósitos. Então chegou o momento de você acordar, de você atentar para a voz do Senhor e entender que Deus está te dando um comando. O que você quer mais? Quantas mensagens Deus tem falado ao longo desse tempo com você? Quantas orientações Deus tem indicado para você? Qual o seu medo? Da morte? Não te preocupas porque todos vão passar, a não ser se forem arrebatados. Porque quando nascemos já temos um período de tempo de morrer, meu filho. Então, morte vai vir para toda a gente. O que você tem medo? Do fracasso? Mas você vai fracassar da mesma forma se você não tentar. Ah, mas se eu tentar eu vou fracassar. Mas você vai fracassar da mesma forma se você não tentar. O que você tem medo? Dos julgamentos? Meu filho, toda a tua vida, em toda a tua vida, vão te julgar. Vão falar mal de você. Não vão gostar de você. Tem gente que nem conversa com você, só de te ver. Já não vai com a sua cara? O que você tem medo? Qual é o seu medo? Deus está falando com você. O que te falta mais para você abrir a visão, o entendimento? Eu tenho te dado sinais, eu tenho te dado sonhos, eu tenho te dado visões, eu tenho falado com você através da palavra, o comando está na tua mão, o que você quer mais? Eu não sei por onde começar, Deus. Comece por alguma coisa. Se você não tem aquilo que você quer para começar, mas alguma coisa você tem aí que Deus já te deu que você pode começar através disso. Talvez você quer ser uma escritora famosa, mas você nunca escreveu um livro. Você nunca escreveu uma tese, você nunca escreveu nada. Como é que você quer ser uma escritora famosa? Você quer gravar um CD, mas você não tem coragem de cantar na igreja. Se na escola te convidam para fazer uma apresentação, você é a primeira a se retirar. Você tem que começar de algum lugar. Você quer abrir um empreendimento, você quer ter uma lanchonete, mas você tem preguiça de acordar cedo. E quem trabalha com estabelecimentos, principalmente com comida, restauração, sabe muito bem que tem que acordar cedo e dormir tarde. Faz parte. Alguma coisa Deus colocou nas tuas mãos. É você que está desapercebido e não está atentando para aquilo que Deus já mostrou para você. Então Deus está falando com você e eu sinto a presença do Senhor. Porque eu não estou aqui para pregar por brincadeira, gente. Eu não estou aqui para desperdiçar o meu tempo precioso, porque o meu tempo é precioso. O meu tempo é precioso. Talvez não seja para você, mas para mim ele é. Então, eu estou aqui para entregar essa mensagem para você entender que tem coisas na sua vida aí que você já sabe que você tem em mãos para fazer e você não faz porque você é um covarde. Não tem outra palavra, não tem outro meio para eu chegar aonde Deus quer entregar a mensagem. Você está sendo covarde.
Porque Deus já entregou muita coisa para você e você não sabe entender o que Deus está falando. Então Deus tem variadas formas, diretas ou indiretas, de falar. Agora, não vai dizer que Deus não está falando. Não vai dizer para mim que Deus não está mostrando o caminho, porque Ele está. Não vai dizer que está perdido, porque Deus não deixa ninguém perdido. Não deixa. Não deixa. E se tiver uma ovelha perdida, Ele deixa as 90, são 100 ovelhas, 99. Uma se saiu, né, desgarrou, saiu a palavra. Às vezes, só Jesus. Aí, essa ovelha desgarrou das 99, aí o que o mestre faz? Ele larga as 99 e ele vai buscar a que está extraviada. Ou seja, ele não deixa ninguém perdido. Você pode se perder no seu caminho, nos seus desígnios, como aqui Eliú está falando, né? Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Você pode ir para um desígnio errado, como a ovelha, como a palavra fala. Mas o nosso Deus não deixa. Então eu tenho essa mensagem de Deus para você nesse dia. Variadas formas de falar. Qual é a forma que Deus está falando muito com você nesses últimos dias e você não está captando? Está passando aí na tua volta e você está deixando passar. Você só vai acordar quando confrontar e bater direto com você? Aí você vai abrir os olhos? Não faças isso, meu filho. Não chega nesse limite, não. Deus, Ele é bom em todo o tempo. E a palavra fala assim que a misericórdia dele é para sempre. Ele é misericordioso. Ninguém vai alterar isso em Deus. Ele tem misericórdia e Ele dá graça. Ele está te dando graça. Ele está te dando favor. E você não está entendendo a mensagem. Mas Ele está falando. Ele está falando. Ele está te dando coordenadas. Pega esse comando que Ele colocou nas suas mãos. Vai e não temas. Não seja covarde, porque Deus já deu a última palavra. Não é o homem que manda. É Deus que manda. É Deus que manda. Então fica com essa palavra. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Desculpa qualquer coisa, qualquer erro. Né? A gente é ser humano. Que Deus abençoe ricamente você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, tá bem? Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Ore por mim, ore pela minha vida, ore pela minha casa. Agradeço imensamente as vossas orações. Quem tem me acompanhado ao longo desses anos. Deus abençoe você. Amém.